Compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Me gustaría compartir un texto con ustedes esta noche. E esse texto ele se encontra no Evangelho segundo Lucas. Y este texto está en el Evangelio de Lucas, No capítulo 16. en el capítulo 16, Nos versos 19 a 31. desde el verso 19 a 31. 19 a 31. Sí, 16, 19 a 31. ok. Vamos pedir ao Rodrigo para estar lendo para nós. Ok. Vamos a leer el texto entonces, Lucas 16, del verso 19 en adelante. El rico y Lázaro. Dice así el texto. Había un hombre rico, Jesús está hablando, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esse texto fala de duas pessoas, de dois personagens. Este texto habla de dos personajes. Fala de rico, do rico e do Lázaro. Habla del rico y de Lázaro. Alguns teólogos entendem que esse texto ele é uma parábola. Ele não fala sobre, ele não está falando sobre uma realidade. Ele está expondo verdades que não significam que essas verdades sejam verdades literais, sejam fatos literais. Algunos teólogos piensan que lo que está aquí escrito es una parábola y no hechos verídicos, y debería ser entendido el texto entonces de forma simbólica. Outros entendem que Jesus, mesmo falando de forma metafórica em alguns momentos, ele está falando de algo real. Y muchos entienden, sin embargo, que aunque esté hablando de símbolos, lo que está aquí escrito en verdad debería ser entendido de forma real. Isto é, ele fala que realmente aconteceu esse fato ele é real. O sea que lo que está aquí escrito es realidad. Ele fala de um rico e de um pobre. Él habla así de un rico y de un pobre. Ele fala do céu e fala do inferno. Él habla del cielo y del infierno. E eu prefiro ficar com esse segundo grupo. Y yo prefiero quedarme con este segundo grupo. De que o que Jesus está falando aqui é uma história verídica. Que lo que Jesús está diciendo aquí, está contando, es una historia verídica. É algo que realmente aconteceu. Es algo que realmente pasó. E que ele delineia então sobre o futuro da vida das pessoas. Y que él habla entonces del futuro de las personas. Então, quando nós olhamos esse texto, entonces cuando miramos el texto, primariamente nós vemos duas coisas interessantes. Primero vemos dos cosas interesantes. A primeira, nós vemos a condição desses dois homens na vida. Lo primero que vemos es la condición de estos dos hombres en la vida. E eu queria que você olhasse a Bíblia, porque nós vamos usar muito ela para você verificar nela o que ela diz. Y me gustaría que usáramos la Biblia, porque yo quiero que ustedes verifiquen allá lo que ella está contando. Em primeiro lugar, nessa condição de vida dos dois, fala da vida do rico. En primer lugar, habla de la vida del rico. Veja o verso 19. Mira el verso 19. Veja o que ele diz. Mira lo que dice. ¿Sí? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez. O texto Jesus fala de um homem rico, muito rico, e que ele vivia de uma maneira extraordinária. El texto nos habla de un hombre rico, muy rico, que vivía de forma extraordinaria. Ele tinha tudo o que queria. Él tenía todo lo que quería. Vivia muito bem. Vivía muy bien. Não tinha necessidade. No tenía Não necesidades. tinha problema nenhum. No tenía ningún problema. Tudo que ele queria ter, ele poderia ter. Todo lo que quería tener lo podría tener. E conseguia Y ter. lo conseguía. Ele era rico, Él era rico, riquíssimo. riquísimo. Talvez vocês conheçam aqui pessoas como este homem. Tal vez ustedes conozcan personas como este hombre. Pessoas riquíssimas. Personas riquísimas. Tem tudo o que quiser. Tienen todo lo que quieren. Por outro lado, o texto vai falar Por otro lado, el texto nos cuenta do mendigo. del mendigo. Veja que o verso 20 e o verso 21 diz sobre o mendigo. Mira lo que el verso 20 y el 21 dicen sobre el mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesus vai falar que em contraste havia um homem muito pobre. Pero Jesús va a decir que en contraste había un hombre muy pobre. E esse homem era chamado Lázaro. Y este hombre es llamado de Lázaro. Esse homem era coberto de chagas. Este hombre estaba cubierto de llagas. Esse homem vivia na porta, perto da porta daquele homem rico. Este hombre vivía en la puerta, cerca de aquel hombre rico. O desejo dele era comer do lixo daquele homem rico. Y el deseo de él era comer de la basura de este hombre rico. Isto é, o homem pegava tudo que não prestava dele, jogava na lixeira. O sea que todo lo que no le servía al hombre rico lo botaba a la basura. Lázaro ia lá e catava Y o Lázaro lixo iba allá y entonces se metía en la basura para comer alguma coisa. para comer algo. O conforto de Lázaro. El Conforto de Sí, la comodidad, no sé. Conforto, consolo de Lázaro era que os consolo de Lázaro. cachorros lambiam a pele dele. El consuelo era que los perros iban y le langueteaban la piel. O alívio que ele tinha El alivio que tenía era produzido pelos cachorros. era producido por los perros. Era um homem miserável, Era un hombre miserable, profundamente sofrido. profundamente dolido, que sufría mucho. O alívio dele El alivio de él eram os cachorros. eran los perros. Segunda coisa que o texto nos Lo mostra. segundo que el texto nos muestra, A primeira foi a condição dos dois na vida. lo primero fue la condición de los dos en la vida. Agora o texto nos fala sobre a condição dos dois depois da morte. Ahora el texto nos muestra la condición de los dos, pero después de la muerte. E aí Jesus começa falando sobre Lázaro no verso 22. Y ahí Jesús empieza a hablar de Lázaro en el verso 22, que dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O texto diz então que Lázaro morreu El texto dice entonces que Lázaro murió e ele foi levado para o seio de y Abraão. él fue llevado para el seno de Abraham. Lázaro vivia em sofrimento, em dor e miséria na terra. Lázaro vivía en dolor, sufrimiento y miseria en la tierra. Quando ele morreu, Cuando él murió, ele foi para os céus, él fue para los cielos, no lugar de gozo, a un lugar de gozo, de alegria e de paz. alegría y paz. Mas o texto diz que também o rico morreu. Pero el texto dice también que el rico murió. O que aconteceu com o ¿Qué rico? fue lo que pasó? Verso 20, veja o verso 23. Mira el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O rico morreu El rico murió e ele foi para o inferno. y él fue para el infierno. E ele lá estava Y él allá estaba em tormentos. en tormentos. O contraste da vida. El contraste de la vida. Quando os dois viviam na terra, Cuando los dos vivían en la tierra, quem vivia muito bem, quien vivía muy bien, quem vivia alegria, quien vivía en alegría, em prazer, en placer, en satisfação, satisfacción, era o rico. era el rico. Quando os dois morreram, Cuando los dos murieron, ele vivia em miséria, él vivía en miseria, em tormento, en tormento, em sofrimento, en sufrimiento, em angústia. en angustia. E Lázaro Y Lázaro em alegria, en alegría, em en felicidade felicidad e paz. y paz. Essa é uma realidade que Jesus traz para nós. Esta es una realidad que Jesús nos trae. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre o seguinte tema: Pero lo que quiero decirles está en el siguiente tema. quando se é tarde demais para se arrepender. Cuando es muy tarde para arrepentirse. Quando se é tarde demais para se arrepender. Cuando es muy tarde para arrepentirse. É isso que o texto nos Demasiado mostra. tarde.
É essa realidade que o texto vai nos mostrar quando se é tarde demais para se arrepender. Esta es la realidad que el texto nos va a mostrar, cuando es demasiado tarde para arrepentirse. Vamos ver então algumas coisas que esse texto vai nos ensinar. Vamos entonces a ver algunas cosas que el texto nos enseña. Primeira coisa, Lo primero, o arrependimento do homem rico. el arrepentimiento del hombre rico. Veja o que o verso 24 diz. Ve lo que el verso 24 dice. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que mojes la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quando o rico estava na terra, ele era indiferente à vida de Lázaro. Cuando el rico estaba en la tierra, él era indiferente a la vida de Lázaro. Lázaro era apenas um incômodo para ele. Lázaro era apenas alguien era solo alguien que lo incomodaba. Alguém que provavelmente ele mandou tirar dali muitas e muitas vezes. Tal vez alguien que lo mandó a sacar de su casa muchas veces. Mas Lázaro, persistente, voltava Pero para lá. Lázaro era persistente y volvía. Era alguém que atrapalhava a vida do rico. Era alguien que impedía, que obstaculizaba la vida del rico. Quando as pessoas chegavam para as festas, Cuando las personas llegaban a las fiestas, encontravam um miserável encontraban a un miserable no portão en dele. el portón de él. Mas agora, Pero ahora a coisa se inverte. la situación se invierte. E então Abraão se vê no inferno. Entonces Abraham se viene al infierno. Então, melhor dizendo, o rico se vê no El inferno. rico se viene al infierno. E ele ali sofrendo, Y él allí sufriendo, ele se arrepende. él se arrepiente. Ele cai em si. Él cae en sí mismo. Ele descobre o que ele fez. Él descubre lo que hizo. Él descubre la estupidez que hizo. E então ele se arrepende e ele começa a fazer algo que ele não fez na terra. Entonces él se arrepiente y empieza a hacer algo que no hizo nunca en la tierra. Ele começa a orar. Él comienza a orar. Ele ora Él ora no inferno. en el infierno. E qual é a oração que ele faz no inferno? ¿Y cuál es la oración que él hace en el infierno? Ele começa a orar e ele diz: Pai Abraão, Él comienza a orar y él dice: Padre Abraham, tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. Ele está lá no inferno, Él está allá en el infierno, está lá em chamas, está en llamas, está sofrendo. está sufriendo. Ele olha para os céus Él mira al cielo e ele vê Lázaro, y él ve a Lázaro, vê Abraão ve a Abraham e ele resolve orar. y él entonces decide orar. Aonde? ¿Dónde? No inferno. En el infierno. E a oração dele é muito interessante e sugestiva. Y la oración es muy interesante y nos sugiere algo. Na oração dele ele faz um pedido. La oración de él hace un pedido. E qual é o pedido ¿Y que cuál ele es el pedido faz? que hace? Ele diz: Él dice: manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos manda a Lázaro a que moje la punta de sus dedos en agua e me refresque a língua. y me refresque la lengua. Ele não deixava Lázaro comer, Él no dejaba a Lázaro comer. ele não deixava Lázaro Él dormir, no lo dejaba dormir. ele expulsava Lázaro, Él lo expulsaba. ele mandava bater em Él Lázaro. mandaba pegarle. E agora ele ora e pede que Lázaro venha, Y ahora él ora y pide que Lázaro venga, coloque o dedo coloque su dedo numa água en el agua e vá lá no inferno y que vaya al infierno e coloque na língua dele. y coloque la lengua de él. La lengua de él. Pedido interessante. Un pedido muy interesante. Pedido feito do inferno, Un pedido hecho desde el infierno. de alguém que estava no inferno, De alguien que estaba en el infierno. de alguém que se arrependeu no inferno, De alguien que se arrepintió en el infierno. de alguém que viu que toda a vida que viveu errada, De alguien que se dio cuenta que toda la vida lo vivió mal, hizo lo malo. e ele pede então Y él pide entonces que Lázaro que refresque. Lázaro lo refresque. A outra coisa que a oração dele vai dizer Lo otro que la oración de él dice é que ele vai reconhecer a sua condição É que- de sofrimento e dor. es que él va a reconocer su condición de sufrimiento y dolor. O verso 24 vai dizer lá no finalzinho: En el final del verso 24 porque eu dice: estou atormentado nesta chama. porque estoy atormentado en esta llama. Veja um homem rico, Mira el hombre rico. ele tinha tudo, Él tenía todo, mas na realidade ele descobriu que não tinha nada. pero en verdad él descubrió que no tenía E nada. quando ele descobriu que não tinha nada, Y cuando él descubrió que no tenía nada, ele resolveu se voltar para Deus. él decidió acercarse a Dios. Ele resolveu orar. Él decidió orar. Uma oração feita no inferno. Una oración hecha en el infierno.
Ele reconhece Deus como Pai. Él reconoce a Dios como Padre. Ele faz um pedido para satisfazer seu desejo. Él hace un pedido para satisfacer su E deseo. ele reconhece o seu estado de miséria, Y él de reconoce su dor estado de miseria, de dolor, e de sofrimento. sufrimiento. Segunda coisa que o texto vai nos Lo mostrar segundo que el texto nos muestra, é que não existe uma segunda chance. que no existe una segunda Não oportunidad. existe uma segunda chance. No existe una segunda oportunidad. A eternidade é consequência do que fazemos aqui em vida. La eternidad es consecuencia de lo que hacemos aquí en la vida. Olha o que o verso 25 diz. Mira lo que dice el verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Queridos, a eternidade, ela é consequência do que fazemos aqui. Ele disse, olha, não tem chance, você teve a sua vida na terra e você viveu muito bem na terra. Lázaro viveu muito mal, mas agora ele está consolado e você está em tormento. Querido, lo que nosotros hacemos... lo que la eternidad es fruto de lo que hacemos aquí en la tierra. Entonces, el rico va... Bueno, Abraham le dice al rico que... Perdí la secuencia. Tengo que parar el medio. Você teve uma vida muito boa aqui na terra. Você teve uma vida muito boa na terra. Tú tuviste una vida muy buena en la tierra. E agora você está em sofrimento. Y ahora tú estás en sufrimiento. E Lázaro está numa vida boa. Y Lázaro tiene ahora una vida buena. Foi você que decidiu o seu futuro. Tú decidiste tu futuro. E agora você está colhendo o fruto da sua decisão. Y ahora tú estás cosechando el fruto de tu decisión. Querido e querida, entenda o seguinte. Querido y querida, entiende lo O siguiente. seu futuro está diante de você aqui e agora. Tu futuro está delante de ti, aquí y E ahora. você decide o que vai ser do seu futuro. Y tú decides lo que va a ser de tu futuro. Você pode ter uma vida de consolação, de paz e de alegria. Tú puedes tener una vida de consolación, de paz y de alegría. Ou você pode ter uma vida de sofrimento, dor e miséria. O tú puedes tener una vida de sufrimiento, dolor y miseria. Mas você precisa decidir. Pero tú necesitas decidir. E essa decisão é aqui e agora. Y esta decisión es ahora. Porque não existe uma segunda chance após a morte. Porque no existe una segunda oportunidad después de la muerte. Porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Porque la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Porque depois que nós morremos, Porque después que nosotros o morimos, nosso futuro é selado. nuestro futuro es sellado. E não tem mais jeito. Y no hay nada que hacer. Não há mais volta. No hay vuelta. É colher o que foi plantado. Tú que foi cosechas semeado. lo que fue plantado y lo que fue sembrado. Não existe uma segunda chance. No existe una segunda oportunidad. Existe uma enorme separação entre os dois lugares. Existe una enorme separación entre los dos lugares. Olha o que o verso 26 diz. Mira lo que el verso 26 dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Isso é, não há como, há uma separação enorme. No hay cómo, hay una separación enorme. Quem está no céu não tem como ir para o inferno. Quien está en el cielo no tiene cómo ir al Quem infierno. está no inferno não tem como ir para o céu. Quien está en el infierno no tiene cómo ir al cielo. É uma separação enorme. Es una separación enorme. Há umas 3 semanas atrás morreu uma senhora lá na igreja. Hace unas 3 semanas murió una señora allá en la iglesia. Uma senhora muito preciosa. Una señora muy querida. Uma intercessora de oração minha, pessoal. Una intercesora de oración mía, personal. Ela morreu. Ella murió. 3 dias depois, uma das filhas dela veio conversar comigo. 3 días después, una hija de ella vino a conversar conmigo E falou, pastor, y me dijo: pastor, eu sonhei com minha mãe. yo soñé con mi madre. Minha mãe veio aqui e falou comigo. Mi mamá vino aquí y habló conmigo. Eu falei para ela, não foi sua mãe. Y yo le dije: no, no fue tu madre. Você pode ter sonhado, Tú puedes haber soñado, mas não tem como vir. pero no tiene cómo venir. Ela está nos céus. Ella está en los cielos. Não tem como ela vir No falar com tiene você. cómo ella venir y hablar contigo. É impossível. Es imposible. Há uma separação. Hay una separación. Não há uma segunda chance. No hay segunda oportunidad. Porque há uma separação entre céu e inferno. Porque hay una separación entre el cielo y el Quando infierno. decidimos o nosso destino aqui, Cuando nosotros decidimos nuestro destino aquí, não tem mais jeito. no hay más opción. Terceira coisa que esse texto vai nos Lo ensinar tercero que este texto nos enseña é uma preocupação com a salvação e a vida dos outros tardiamente. es una preocupación por la vida de los otros de forma tardía. Aquele rico, aquele homem rico, Aquel hombre rico viveu muito bem na vida, vivió muy bien en la vida, mas quando ele morreu, pero cuando él murió,
ele começou a se preocupar. Él comenzó a preocuparse. Ele começou a orar. Él empezó a orar. Ele começou a ver a sua situação. Él empezó a ver su situación. Mas mais do que isso, Pero más que eso, ele começou a ver a situação da sua família. él comenzó a ver la situación de su familia. Olha o que o verso 27 Mira vai lo que el dizer. verso 27 dice. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Então ele chega para Abraão e fala: Pai Abraão, faz com que Lázaro vá lá à casa dos meus irmãos. Entonces él llega y le dice a Abraham, Padre Abraham, anda y hace que Lázaro vaya a la casa de mis parientes. Então ele começou a se preocupar com a salvação da sua família. Entonces él comenzó a preocuparse con la salvación de su familia. Ele começou a perceber que tinha familiares, tinha irmãos. Él empezó a darse cuenta de que tenía familiares, que tenía hermanos. E que aqueles irmãos, aqueles familiares estavam correndo perigo. Y que aquellos hermanos, aquellos familiares estaban corriendo peligro. E que eles poderiam ir para o inferno. Y que ellos podrían ir para el infierno. Então o que ele faz? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Olha o verso 28, que Mira, o verso 28 diz. El verso 28 que dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Enquanto ele vivia, Mientras él vivía, ele não tinha nenhuma preocupação. él no tenía preocupaciones. Quando ele morreu, Cuando él murió, ele começou a temer pela vida dos seus irmãos. él comenzó a tener miedo por la vida de los hermanos. E muitas vezes é assim conosco. Es así con nosotros. Não nos preocupamos com nada. No nos preocupamos por nada. Quantas vezes você que é crente ¿Cuántas veces tú que eres creyente, já conversou, já compartilhou com seus familiares e amigos? tú has compartido con tus familiares y amigos? Quantas vezes você já orou, já chorou por eles? ¿Cuántas veces tú ya oraste y lloraste por ellos? Entende que o rico ele se arrependeu. ¿Entiende? El rico se arrepintió. Ele começou a ter preocupações seríssimas. Él empezó a tener preocupaciones serias. Eram preocupações importantes. Eran preocupaciones importantes. Mas era tarde demais. Pero era muy tarde. Ele já estava no inferno. Él ya estaba en el Ele infierno. não podia fazer mais. Él no podría hacer nada. Você está vivo. Tú estás vivo. O que você está fazendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Você está preocupado com seus familiares, Tú estás preocupado por tus familiares, seus irmãos, tus hermanos, seus amigos? tus amigos. Você vai esperar morrer Tú vas a esperar morir para chegar em algum lugar para llegar a algún lugar, para se preocupar? para preocuparte. Aquele rico Aquel rico descobriu tarde demais descubrió muy tarde que tinha o inferno que había infierno e que seus irmãos y que sus hermanos estavam querendo, estaban indo para lá. estaban yendo para allá. E então ele ora. Y entonces él ora. Tudo isto é uma oração. Todo esto es una oración. Uma das orações mais fervorosas, Una de las oraciones más fervorosas, mais consagradas, más consagradas, mais quebrantadas, más quebrantadas, mais poderosas, más poderosas, mas uma oração inútil, pero una oración inútil, que era incapaz que era incapaz de mover o coração de Deus, de mover el corazón de Dios, porque era uma oração porque era una oración feita no inferno. hecha en el infierno. Você já pensou nisso? ¿Tú ya pensaste en esto? Se não pensou, Si no pensaste, comece a pensar. comienza a pensar. Começa a se preocupar com seus familiares. Comienza a preocuparte con tus familiares. Começa a se preocupar com seus amigos. Comienza a preocuparte con tus amigos. Começa a se preocupar com você mesmo. Empieza a preocuparte por ti mismo. Ele vai pedir, olha, manda Él va a pedir, mira, manda que Lázaro ressuscite, que Lázaro resucite, que Lázaro vá lá ter com meus irmãos, que Lázaro vaya allá y se encuentre con mis hermanos, que fale com eles. que hable con ellos. E Deus fala, não tem jeito. Y Dios dice, no, no hay nada que hacer. Se eles não ouvem Moisés, Ustedes no escuchan a Moisés. tampouco vão ouvir alguém que ressuscitou dentre os mortos. Si no escuchan a Moisés, tampoco van a oír a alguien que resucite de los muertos. Não tem jeito. No hay nada que hacer. A quarta e última coisa que esse texto vai nos Lo ensinar cuarto y último que este texto nos enseña é que o sofrimento do inferno é algo real e verdadeiro. es que el sufrimiento del infierno es algo real y verdadero. Esse homem vai falar, esse homem rico, ele vai falar Este hombre rico va a decir de tormento e sofrimento. de tormento y sufrimiento. Ele vai falar de chama de fogo. Él va a llamarlo de llama de fuego. Ele vai falar que o inferno é algo terrível, que o faz gemer, chorar, sofrer. Él va a decir que el infierno es algo terrible, que lo hace gemir, llorar, temer. Agora, o que é o inferno? Ahora, ¿qué es lo que es el infierno? O que é terrível no inferno? Lo que es terrible en el infierno É mais ou menos isso que o texto mostra.
Es más o menos lo que el texto muestra. Você está lá no inferno. Tú estás allá en el infierno, tú estás allá en el infierno, ¿no? E você vê o céu. Y tú ver el cielo. Você vê seu pai, Tú ves tu padre, vê sua mãe, ves tu madre, vê seu irmão, ves tu hermano. todo mundo lá, Todo el mundo está allá, numa boa, súper bien, feliz da vida. súper feliz. E você no inferno. Y tú en el infierno. Você já passou aqui em frente de uma churrascaria? Como é que é? Aqui é... Tú has pasado enfrente de un lugar de una parrillada. Você com muita fome, Tú estás con mucha hambre, mas com muita fome, pero con mucha hambre, mas com muita fome. pero con mucha hambre. E você passa em frente à churrascaria, Y tú pasas delante de la você parrillada, sente aquele cheiro, tú sientes aquel olor, você coloca a mão na carteira, tú colocas tu mano en